Dando continuidade à nossa série de vídeos VMware vSphere na prática, hoje nós vamos falar sobre hardware, parte de licenciamento e packages, que são atualizações dentro da nossa SXI, mas ela é diferente do que você está acostumado. No vídeo de hoje, nós vamos ver como essas configurações funcionam e como você pode configurar cada uma dessas tabs para que o seu servidor SXI possa ser utilizado da melhor forma possível. Antes de a gente já começar esse conteúdo, curta e se inscreva no canal, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena isso para você. Além de você nos ajudar, você vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. Então faça isso, que é muito importante: curtir e se inscrever no canal. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo que você precisa saber para fazer as configurações de hardware, licença e package na sua ESXi. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a tab System, onde tem uma série de informações muito importantes que você deve conhecer e saber como configurar. Se você chegou aqui de paraquedas, eu aconselho você a assistir esse vídeo anterior e também te convido a assistir todo o nosso curso gratuito aqui de VMware, porque não tem nada no YouTube parecido com esse nível de detalhe. Você pode ver com os comentários de cada vídeo que eu não estou falando nenhuma mentira. E não é porque eu fiz esse conteúdo não, é porque ele está muito bom mesmo e ele é de graça, tá bom? Então assiste esses conteúdos que vão te ajudar bastante. Além disso, eu presto consultoria e mentoria aqui no Descomplicando. Se você quiser saber mais sobre esse meu serviço, acesse o site odescomplicando.com e você pode entrar em contato com a minha equipe. Ela vai te responder todas as suas dúvidas para saber como isso funciona. Beleza? Bom, vamos lá começar aqui no nosso servidor. Já me loguei no meu servidor aqui e eu tenho algumas informações. Vamos começar pelo hardware. Quando a gente entra na tab Hardware, lembrando que o seu dispositivo tem que estar em inglês, beleza? Você vem aqui em Help, aqui no IP, você vem em Settings, Language, atualiza ele para inglês, porque eu sempre bato essa tecla muito forte aqui no Descomplicando, tudo na TI é inglês. Então já, se está em outro idioma, deixe em inglês que vai te ajudar bastante. A primeira tab que nós temos aqui dentro de hardware é PCI Devices. O que são PCI Devices? São todos os dispositivos que estão acoplados ao nosso servidor. Esse aqui, na nossa série de vídeos, a gente fez uma máquina virtual. Mais para frente eu vou instalar um servidor físico mesmo e isso vai ficar mais próximo da linha de produção. Mas como é uma máquina virtual, ela pega os dispositivos que a máquina virtual foi criada, né? Então o que acontece? Esses dispositivos PCI são todos os equipamentos PCI ou PCI Express que estão instalados no servidor. Imagine aqui que é um servidor físico mesmo de uma linha de produção, de uma empresa grande. Então, o que são essas placas? Podem ser placa, uma NIC, pode ser uma placa de rede, pode ser um controlador de dispositivo como uma RAID, pode ser algum dispositivo de armazenamento como um HD, SSD, NVMe. Então, todos os equipamentos PCI que estão instalados no servidor, eles aparecem aqui. E quando a gente pega essa tab aqui, a gente tem algumas informações. Address, que é o endereço do dispositivo. Por exemplo, se fosse uma placa de rede, ele poderia dar aqui o address como se fosse o MAC address do dispositivo. Uma descrição daquele dispositivo, por exemplo, isso aqui, Intel Corporation Virtual Machines Chipset. Um outro detalhe, quando você clica aqui, ele te dá mais informações sobre aquele device, como o nome, device ID, o vendor dele, etc. O que acontece? A gente tem o address, que é o endereço, a description, que é a descrição, e também temos outras tabs aqui. Por exemplo, a SR-IOV. Isso é Single Root I/O Virtualization. É uma tecnologia que pode estar ou não disponível no seu servidor. O SR-IOV, ele é uma tecnologia que faz com que possamos dividir e compartilhar um dispositivo em específico para que ele possa ser utilizado em várias máquinas virtuais. Tá, eu não entendi nada, Gustavo. Calma que eu vou te explicar. Vamos supor que eu tenho uma placa de rede que ele tem essa tecnologia. E lembrando que normalmente a parte de SRV e IOV tem que ser ativada na placa mãe, beleza? Fora isso,
o dispositivo, a placa, também tem que ter essa tecnologia. O que acontece com essa divisão? Vamos supor que essa tecnologia está dividida na placa de rede. O que acontece? Quando você ativa essa configuração naquela placa de rede, ele vai dividir aquela placa de rede em várias mini placas de redes. E o que acontece com isso? O desempenho vai ser muito maior nas máquinas virtuais. Por exemplo, como a gente já passou aqui no Descomplicando, eu já mostrei para vocês toda a parte de networking aqui, por exemplo, a gente já sabe como configura isso. Se você não sabe, assista os nossos vídeos, que eu explico tudinho como funciona esse ambiente aqui, beleza? Então o que acontece? Quando você pega essa placa de rede, nós temos que acoplar a placa de rede, configurar um vSwitch, um port group, até chegar e associar a uma máquina virtual. Quando nós ativamos isso na nossa placa de rede, o que acontece? Em vez de a máquina virtual fazer todo esse tráfego através de um sistema, uma aplicação, que é o port group, o vSwitch, até chegar à placa de rede, ele faz isso de uma forma direta. O contato da placa de rede vai ser diretamente com a placa de rede. O que eu quero dizer? A própria máquina virtual, ela vai ter uma placa de rede virtual como se fosse física para ela, que ela se contata rapidamente e diretamente com a placa de rede, fazendo com que o desempenho e o tráfego seja muito mais rápido. Quando a gente faz isso, a gente habilita, ele automaticamente faz essa configuração, está na nossa máquina virtual. Então, isso, se tiver essa possibilidade, eu dei aqui da placa de rede, mas se for processamento ou outros tipos de dispositivos, que se você puder habilitar, você iria clicar aqui e depois configurar o SRIOV, beleza? Então, basicamente, pensa assim, o SRIOV, né, ele é como se fosse um prédio onde você tem vários apartamentos. O prédio é a placa de rede, os apartamentos são as divisões das placas que ele utiliza, né? Então, cada máquina virtual vai ser associada a essa mini placa de rede, fazendo com que o desempenho seja muito mais rápido, tá bom? Depois disso, nós temos o pass-through, que é passar através. Isso também é uma outra tecnologia que, além da tecnologia, o hardware também tem que suportar aquela tecnologia. O que isso faz? É uma associação direta de um dispositivo a uma máquina virtual. Toda vez que a gente fala dessas configurações, seja o SRIOV que o pass-through, são associadas às máquinas virtuais, tá bom? O que acontece? O pass-through é você associar um dispositivo direto a uma máquina virtual, beleza? E o que isso faz? Vamos supor que você tem uma placa de vídeo nesse servidor e nessa máquina virtual que você quer trabalhar, ela vai trabalhar com edição. Um exemplo, vamos supor que a empresa quer instalar naquele servidor ali o Adobe Premiere para alguém trabalhar com edições. Você pode, se tiver a tecnologia no hardware e também na placa-mãe, você pode associar aquele dispositivo em específico àquela placa-mãe. Assim ele vai usar de uma forma muito melhor e a performance da placa vai ser muito mais forte na máquina virtual, entende? Então o pass-through nada mais é do que você associar um dispositivo diretamente a uma máquina virtual, beleza? Depois disso, né, obviamente as outras opções que nós temos aqui é Reboot Host. Normalmente quando você faz essa aplicação você precisa reiniciar o servidor, beleza? E o refresh aqui, que é normal. Depois disso a gente tem um Power Management. Power Management nada mais é que são políticas que nós podemos colocar de energia no nosso servidor. Se a gente clica em Change Policy aqui, agora está em Balance. Reduz a energia, o consumo de energia com o mínimo performance compromise. Então ele reduz o consumo de energia, minimizando, né, para não ter nenhum compromisso, né, um comprometimento, ele reduz a energia e não impacta no desempenho. Então você pode utilizar, por exemplo, High Performance, quando você quer muita performance no seu servidor. Low Power, ele fala, reduz a energia, o consumo de energia, mas tem um risco de uma performance baixa, né? Ou você pode fazer uma parte custom. O que você pode fazer às vezes durante a semana é deixar em High Performance, você precisa sempre de performance durante a semana, e se final de semana o servidor ele não é utilizado, você pode chegar aqui e colocar em Low Power, que o consumo de energia do servidor vai ser bem baixo. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente os servidores consomem bastante energia, beleza? Depois aqui é só selecionar e apertar OK, que ele atualiza. Depois a gente tem a parte de license, que é a parte de licenciamento, que aqui é bem simples, pessoal. Se você for a colocar uma licença
licença, né? Você vai receber essa licença, você vai clicar em Assign License e aqui você coloca o número da sua licença e faz Check License. E fora isso, né, ele tem várias informações. Essa minha aqui é uma free, eu baixei, não tem nenhuma licença, né? Eu só tô trabalhando com ela. Ele fala quando vai expirar essa minha licença e é ilimitado, né? A parte de virtualização, ele te fala todos os serviços, né, que são acoplados a essa licença. Nesse caso aqui, uma Evaluation Modeling, beleza? Então, nesse caso, você pode remover uma licença ou associar uma licença. Beleza? É bem simples essa parte de licenciamento para você colocar uma licença na sua ESXi. E por último, nós temos a parte de packages. Os packages nada mais são uma forma de você atualizar os seus dispositivos dentro do seu servidor. É como se fosse a parte de drivers do Windows. Sabe quando a gente quer instalar algum driver do Windows? A gente pode fazer aqui dessa forma. Aqui ele tem as informações de name, que é o nome daquele drive, a descrição dele, a versão, o vendor e quando ele foi instalado. E caso você queira, por exemplo, vamos supor que saiu uma atualização, isso é sempre relacionado ao seu servidor, tá? Vamos supor que saiu alguma atualização de algum drive específico aqui. Você pode atualizar esse drive. Depende muito essa forma de atualização, sabe? Pouquíssimas vezes eu vejo isso sendo atualizado, porque quando a gente atualiza a nossa ESXi, normalmente ele já faz essas atualizações. Mas se você quiser fazer uma instalação dessa, você tem dois modos. Você clica aqui, seleciona o que você quer instalar, clica em Install Update e aqui você pode colocar a URL, né, onde está aquele dispositivo, né? Normalmente é um servidor SFTP que você pode colocar o dispositivo não, né? O executável de instalação, ou você pode fazer via path, você pode fazer o download, colocar esse drive dentro do seu data store e você tem a path do seu data store, né? Porque é todo o caminho até chegar aquele arquivo, você pode colocar aqui e fazer o update. E dessa forma você pode atualizar os drives aqui. Normalmente a gente verifica se precisa ou não essa atualização quando sai uma parte de crítica da VMware. Mas eu normalmente, nesse tempo que eu uso sempre a ESXi, né, da VMware, eu nunca utilizei essa tab aqui. Normalmente eu sempre faço atualizações ou atualização de patch mesmo, né? Porque normalmente quando a gente tem algum problema, a gente manda para a VMware, eles dão indicação pra gente, mas aqui é bem difícil a gente utilizar, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e não curtiu e não se inscreveu no canal, curta e se inscreva no canal, tá bom? Além disso, me siga nas redes sociais. Lá eu falo mais sobre a minha vida e meu trabalho aqui na Itália. E no nosso próximo conteúdo nós vamos falar sobre a parte de Service e Security User, essa parte que eu sei que vocês vão gostar bastante, porque é na parte que a gente pode adicionar usuários, a gente pode dar permissões e muito mais, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!